Bom, meus queridos, então falando a respeito do homem, do estado do homem, né, pecaminoso, e a gente falou de casos que a gente bem conhece, e alguns fazem parte da nossa vida, e alguns desses pecados se mostram na nossa vida de uma maneira talvez menos e mais grave, né, do que outros, mas todos nós, seres humanos, inclusive os crentes também. Quando o crente peca, quando o líder peca, o pecado dele, do crente, né, e do líder crente também, sempre quando vai, entre aspas, subindo o grau de responsabilidade, mais cobrança há sobre essas pessoas. Por exemplo, se eu sou um cristão, eu serei mais cobrado até diante da sociedade também do que aquela pessoa que não é cristã. Então às vezes a gente ficava naquela questão, mas se o outro faz, ninguém fala nada, mas vai o crente fazer. Mas é claro, nós assumimos um padrão de vida diferente dos outros, então é mais cobrado. Por exemplo, se um pastor ele tem certo comportamento, ele vai ser muito mais cobrado de repente do que um membro. Isso está tudo dentro da normalidade, né? Então, quanto mais a gente assume responsabilidades, mais a gente vai ser cobrado. A Bíblia diz que a gente não deve desejar ser mestres de todo mundo, porque receberão mais duro juízo. Quando um cristão peca, o seu pecado ele é mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que todos os outros. Mais grave, porque ele peca contra um maior conhecimento, né? Mais hipócrita, porque enquanto a gente denuncia o pecado dos outros, a gente mesmo pratica em nossa vida ou na nossa comunidade de fé. E mais danoso, porque ao invés de nós que assumimos esse padrão, de usarmos isso para abençoar pessoas, quando a gente peca, a gente prejudica mais pessoas em nossa volta. Então, o pecado do obreiro, o pecado do crente, o pecado do pastor, o pecado de quem conhece mais, ele é mais danoso, hipócrita e grave. O grave, danoso e hipócrita. O grave, hipócrita e danoso, como eu falei na sequência. Percebe, irmão? Então, quanto mais responsabilidade, mais resposta, mais responsividade, mais responsabilidade nós temos que dar diante daquela autoridade que de alguma maneira foi nos dada. Quanto mais conhecer, mais é mais grave, né? Porque conhece. A quem muito mais é dado, mas será cobrado na mesma proporção, né? Então, eu tenho 20 anos que sirvo a Deus, então nós vamos ser mais cobrados, porque nós tivemos mais condições, nós tivemos mais contato, nós deveríamos inclusive ser mais maduros. Então assim, todas essas coisas pesam contra nós como um ponto negativo. Esse negócio, sou pastor, conheço a Bíblia, estou 200 anos no Evangelho. Então essas coisas, elas vão pesando sobre nós e nos trazendo mais juízo, se a gente não corresponde à medida e à proporção de tudo isso, porque essas coisas deveriam nos favorecer, né? Eu li a Bíblia 10 vezes, tá bom, então quer dizer que você conhece um pouquinho mais. Eu fiz curso de teologia, então quer dizer que você compreende mais, então deve reproduzir isso na vida, no comportamento, na relação. Eu quando era assim, experiência, né? Eu era um pouco contra a teologia exatamente por causa disso, porque eu via que os irmãos faziam teologia, eu falava, não, ele tem que ser mais crente do que eu, porque ele conhece, ele tem que ser mais diferente do que eu via que ele precisava ser diferente da minha pessoa, porque ele conhecia, era um professor, entendeu? Mas não correspondia com a... Isso me tirava tudo. Eu falava, não, teologia não é de Deus não, porque o irmão fica pior. E não é a teologia, é a pessoa. É a pessoa. Não é o ensino, pelo contrário. O ensino é uma bênção de Deus, a palavra de Deus é uma bênção e deve nos levar a sermos mais parecidos com Cristo. Agora o problema não é a palavra, o problema não é o ensino, às vezes o problema é o mau ensino inclusive, mas o problema é o coração que recebe isso, é a pessoa que recebe, que detém isso, né? Aí que é o problema. Então o problema sempre vai estar em nós, sempre somos nós o problema maior de tudo, sempre. A questão é que Deus está nos salvando. De quem? De nós mesmos. Não é nos salvando do diabo, não é nos salvando dos outros, é de nós mesmos. Nós somos o pior inimigo que nós temos, nós dormimos com o inimigo, somos nós, não é o cônjuge não. Nós somos atacados diariamente por nós mesmos, que é essa velha natureza. Paulo vai dizer isso em Gálatas 5, 16 e 17, né? Que a carne e o espírito, e um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. Então há um conflito contínuo, interno, diário. É o pior que tem. O diabo, as outras pessoas, elas são mais fáceis de resolver.
Agora a gente é complicado, a gente convive com a gente todo dia. Eu acho que é três coisas, né? É o mundo, o diabo e a carne, por nós mesmos, né? Agora o mundo está longe, o diabo também, mas nós, a carne está conosco. Acompanha a gente, né? Esse defunto que a gente carrega nas costas vai pesando, tem hora. Será que Deus leva em consideração nações e nações? Porque as nações são conhecidas pelas suas características, né? Por exemplo, o Brasil é conhecido como o país da desonestidade, da corrupção, né? O que foi de pior trazido para cá e daí foi gerando pessoas, e aí isso já vem desde o descobrimento, né? E assim, será que Deus leva em consideração essas coisas assim? Há pessoas, analistas, que acreditam que haverá julgamentos de Deus no âmbito, na estrutura social, na estrutura individual e na estrutura nacional. Ou seja, Deus julgará nações, estou falando de governantes e líderes. Deus julgará sociedades, estruturas, que são estruturas de pecado, que é o chamado sistema, né? O mundo sistema, que está governado por Satanás, e julgará as pessoas no âmbito individual. Então haverá 3 níveis de julgamento de Deus, alguns entendem isso, e eu entendo também que deva ser assim, porque há pecados estruturais, há pecados individuais e há pecados nacionais, ou seja, pecados de nação, né? Então, está todo mundo em pecado, sem dúvida. As estruturas, elas são pecaminosas, estruturas injustas. Essas estruturas que nós temos sociais, elas são, de fato, segregam, oprimem, né? Então a gente percebe que são uma estrutura social, umas piores do que as outras. Você está falando isso, a gente vê isso quando a Bíblia diz sobre principados, potestades, né? Ela já traz também divisões, né? Sim. A Suécia, você pega a Suécia e compara a Suécia e o Brasil na questão da justiça social, é um negócio gritante, né? Então, de fato, no juízo, pode ter certeza que a Suécia sofrerá menos juízo do que o Brasil. Isso é um fato. As pessoas individualmente, da mesma forma. Os governantes também, todos serão penalizados por Deus e punidos por Deus de uma forma justa, né? De uma forma justa. Então é por isso que o Evangelho propõe resgatar tudo, resgatar o convívio social, o cidadão, a pessoa individual, e resgatar uma nação, o mundo, no caso. Então essa é a proposta do Evangelho. É que a gente reduziu muito o Evangelho, é só para o indivíduo. Não, como assim? O indivíduo, ele não vive só ele, né? É o indivíduo, família, comunidade de fé, cidade, toda a sociedade, né? E aí, por fim, o mundo todo. Então essa é a proposta do Evangelho, é o resgate da humanidade em todas as suas esferas de vivência, de convivência. Tem que ser salvo. Está possuído. Porque era um navio de lucro e o navio estava passando. Meu Deus do céu. Então, eu falei que ia falar voltar alguns versículos que eu nem lembro, só lembro do 2 Coríntios 5, 17 e 18, mas, Lucas 9, 23, que eu disse que essa questão, essa morte é diária, né? Essa ação de Deus em nossa vida deve ser diária, porque Jesus disse: se aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Só Lucas traz esses detalhes. A cada dia a sua cruz. Marcos e Mateus têm esse versículo paralelo, mas não traz a cada dia. E essa para mim é toda a diferença no texto, tá? Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então a gente percebe que é uma decisão diária, irmãos. Tá? É uma decisão diária. Todos os dias, quando eu acordo, eu preciso decidir servir a Deus. É um policiamento que a gente tem que fazer contínuo sobre a nossa vida, né? No que a gente fala, no que a gente sente, no que a gente faz, no que a gente pensa. Isso precisa ser policiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então o salmista, não me recordo exatamente o salmo, mas ele orava assim: Senhor, põe uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Se é um negócio que precisa ser guardado, é isso, né? A gente tem que, a vigilância contínua, orai, vigiai, né? Vigiai primeiro, orai e olhai. Acho que os mundos sofrerão menos juízo. Diga, Salvador. Orar, vigiar e orar. Isso, essa é a sequência do texto, né? Então a gente precisa fazer isso, mano.
E olha, ou tudo junto, eu acho que seria melhor, se for possível, né? Tudo junto assim, ao mesmo tempo. Fala orar sem cessar, né? Nós temos que orar bem em Hebreus. Tessalonicenses, né? Isso, orar sem cessar, quer dizer constante oração, né? Isso. É uma vida de oração, não é que a gente tem que ficar 24 horas orando, mas uma vida. Você está falando, é interligado Isso. com Deus. É contínuo. O que diz o Colossenses 3, verso 1 e 2, por exemplo? Lembra? Alguém lembra desse texto? Colossenses 3, 1 e 2. Quem aceitar tem pelo menos um papel de bala, que a bala não tem hoje. Papel de bala. 23 mil versículos, né? 31.173. Aumentou. Cada dia aumenta mais. 31.173 versículos que há na Bíblia. 1.189 capítulos. É o que? Tessalonicenses? Capítulo 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, É segunda? Não, é Colossenses. Colossenses 3, 1 e 2. Olha só, é uma condicional, né? Se já ressuscitaste. Paulo não perdeu uma oportunidade, não. Ele está questionando: ressuscitaram com Cristo? Se ressuscitaram com Cristo, aí nós temos que buscar as coisas que são lá de cima, pensar nas coisas que são lá de cima. É porque se for daqui, da terra, né? Só. Isso, então a mente deve ser elevada para aquilo que é espiritual, para aquilo que é eterno, para aquilo que é de fato saudável, né? Então pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. Mas ele sempre faz essas coisas, né? Se é que já morreu, se é que já ressuscitou. Ele questiona. Se é que já é isso. Ele questiona, né? Colocando esse das coisas do alto, professor, o que você colocaria nesse coisa do alto quando diz assim que nós temos que não ajuntar tesouro na terra, mas sim? Ô Ângela, é o seguinte, a Bíblia ela vai louvar as pessoas, estou falando louvar, reconhecer, elogiar e aprovar as pessoas, que tudo que elas fazem deve ter um valor eterno, deve ter uma duração eterna. A gente não deve se esforçar em nada, buscar nada que vai perecer nessa criação aqui, que vai ficar aqui. Tudo que a gente deve fazer tem que ter um valor, um peso eterno, tem que transcender essa vida, que a gente possa carregar isso para a eternidade, né? Relações, parece-me que a única coisa que nós vamos levar mesmo assim para a eternidade é a amizade. É o que a Bíblia diz. Na parábola que Jesus contou lá em Lucas, ele disse a respeito daquele mordomo infiel, acho que é um mordomo infiel, né? Que ele tinha amigos lá e tal. Deixa eu ver se eu lembro aqui, porque tem uma expressãozinha, eu queria lembrar, não consegui lembrar ela exatamente, mas é o capítulo 16. Achar um amigo, acha um tesouro. E sim, também tem esse provérbio aí, né? Tesouro tudo escondido. Não entendi não. Ele tá bem assim. Os tesouros estão todos escondidos, os amigos Não, mas tá bem assim mesmo. olha, irmãos, Encontrou. a Bíblia vai dizer o seguinte, que Vou até marcar aqui de amigo. capítulo 16, que a gente precisa, na verdade, levar para a eternidade, a única coisa que a gente vai levar para a eternidade são justamente os amigos, é o verso 9, né? Capítulo 16 de Lucas, verso 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Me parece que a única coisa que nós vamos levar então para a eternidade é essa relação de amizade, são relações e são amigos. Ou seja, tudo que concerne a vida do ser humano, tudo que concerne ao bem-estar do ser humano, isso a gente deve se esforçar para realizar, para fazer, para desejar, para perseguir, para desejar mesmo. Ou seja, pessoas, tudo que nós temos nessa terra de recursos, tempo, uma coisa que, nossa, parece que a gente está assim, se perdendo, a gente está desperdiçando, perdendo tanto tempo na virtualidade, nas futilidades, ninguém mais tem tempo para tomar um café com o outro, ninguém acha na agenda, e a gente precisa ter uma agenda, não é? Eu sei que a gente vive naquela questão da organização, eu não estou dizendo que isso é ruim não, mas assim, quem é amigo mesmo, chega sem avisar em casa. A gente aprende que é antiético, tem que avisar. Por isso que eu entro, sabe? Por 7 anos. Aí
compreendendo na questão? Né? Eu vou separar vocês duas. Não, professora, não, é tipo assim, ó, você falou, amigo que amigo vai se avisar, mas quando a gente aprende que quando ir para casa de alguém tem que avisar. É por isso, Ângela, que eu disse que a gente precisa ter as coisas organizadas. Mas a amizade, ela precisa ter a liberdade de avançar além dessas burocracias. É essa questão que eu estou tentando colocar. Né? Então a gente precisa. Como se fosse alguém da família que chega a qualquer momento Exato, e é exato. recebido. Mas E a gente ama, né, professor? Porque quando a gente não ama, a gente. Não, mas só ama o amigo. E nós devemos amar todos. Isso é um fato, é um mandamento bíblico. Esse chato amigo aí que você falou. Quem? Vocês estão compreendendo a questão que a gente só vai levar mesmo para a eternidade? A gente só deve fazer, aliás, e gastar tempo e recurso para aquilo que é eterno, que são vidas, pessoas. O resto é resto. O resto são meios, o resto são coisas. É que a gente tem coisificado pessoas e personificado coisas, né? A gente tem amado coisas e usado pessoas. E a Bíblia diz: não, ama as pessoas e usa as coisas. Não é esse mundo capitalista que a gente vive, egoísta que a gente vive, que as coisas não são usadas em favor das pessoas, e sim as pessoas são usadas para obter as coisas? Então, infelizmente, a gente tem invertido os valores, né? Mas isso é fruto e é resultado desse pecado, desse homem que mostra a sua natureza pecaminosa, egoísta, que só pensa em si mesmo. Então, a gente está falando sobre uma vida diária. Segundo Coríntios 5, 16 e 17, não, 17, 18, que nós fomos, essa é a primeira referência ainda que eu dei, acabou não lembro, né? Mas eu queria ler. Você leu Lucas 9 aqui, versículo 23, 9, 23. Eu me amo, você sabe que eu me amo. Segundo aos Coríntios 5, 17 e 18. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o verso 18, irmãos, que não é tão lindo quanto o 17. Alguém pode ler, por favor? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essa primeira referência foi sobre a questão de que o homem tem que ser alcançado por Deus. Então, tudo isso provém de Deus, a reconciliação. É Deus que age em todas as coisas, porque nós não temos condição. Nós estávamos separados por um abismo de Deus. Não é o que diz o Isaías 59, verso 1 e 2? Né? Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar, mas as vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Havia um abismo enorme, enorme, que o ser humano não poderia transpassar para se aproximar de Deus. O homem estava totalmente perdido, não sabia quem era Deus, buscava, porque assim, há dentro do ser humano uma percepção, uma natureza. A palavra antropos quer dizer isso, né? Aquele que olha para cima. Então há uma intuição no ser humano, essa palavra que eu estava tentando achar, tem uma intuição no ser humano que existe algo transcendente, que existe alguma coisa maior do que ele. Aí ele chama de um monte de coisa, né? Seja um animal, seja uma estátua, seja os elementos da natureza, as entidades, o que for. O ser humano tem essa, é intrínseco, está dentro do ser humano. Ele não pode negar isso, porque a sua natureza reconhece isso como que uma intuição, um instinto, que existe alguma coisa maior do que ele, transcendente, não é? E aí ele não sabe o que é. Aí ele fica tentando um monte de coisa e não acha Deus de jeito nenhum, a não ser que Deus se revele a ele, a não ser que essa pessoa é alcançada pelo Evangelho. O Romanos capítulo de número 10, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a pregação de Cristo. Então ninguém tem fé, a fé bíblica que a gente está falando, para ser salvo, se o Evangelho não for pregado, se Jesus não for revelado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo não convencer, não tem como ninguém chegar a essa conclusão, que Jesus Cristo é Deus. Não tem como, então é a ação de Deus, porque a condição do homem é essa, incapaz, inútil, todos se fizeram inúteis. Já dizia o profeta, inútil
A gente somos inúteis. Esses dias você falou dessa música no outro. No dia seguinte eu vi essa música na novela. Outro cantando. Mas assim, é que É o pecado. Olha o senhor trabalhando, até pecado está sendo confessado aqui no nosso meio. tava assim, era uma chamada da novela, entendeu? Não tava passando a novela. Não precisa se justificar, Narice. Os pecados já estão perdoados. Eu vou dar meu cabelo pra você, Narice. Vamos aqui, amados, ó, coisa boa. Então, eu estava falando do que mesmo? Confesso, assisto novela. Oh, meu Deus. Quem nunca, né? Não, eu não vou nem atirar a primeira Quem pedra. nunca Quer dizer, assistiu? eu não vou. Não dá não pra mim. Eu estou tentando manter o negócio espiritual aqui. Olha pra cá, por favor. Então a condição nossa, irmãos, é essa. Nós precisávamos ser alcançados por Deus. Então, nós fomos alcançados por Deus. Quando fomos alcançados por Deus, esse homem natural, ele que fazia sua própria vontade, que era alimentado através do que via, do que ouvia, do que apalpava, etc. Então esse homem agora ouviu a voz do Criador, tá certo? O espírito que havia nesse homem morto foi vivificado, ressuscitado, foi regenerado. E aí então nós temos uma natureza que nos dá condição de fazer a vontade de Deus. O espírito que há em nós, estou falando do Espírito Santo não, eu estou falando da parte do ser humano, né, da nossa parte, do aspecto que há em nós, que se relaciona com Deus. Eu me relaciono com Deus através do Espírito. A adoração é em Espírito. Nós discernimos as coisas espirituais pelo Espírito. Nós ouvimos a voz de Deus pelo Espírito. Nós sentimos a presença de Deus pelo Espírito. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós pertencemos agora a essa filiação do povo de Deus e da família de Deus. Então é no Espírito que é a sede, onde o Espírito Santo, o Espírito do homem é a sede onde o Espírito Santo trabalha. E agora essa alma que fazia do corpo um instrumento do pecado, agora essa alma será subjugada pela nova natureza do Espírito e vai usar essas faculdades, então, tudo para reverter para a obra de Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, não é? Mas Então, eu me pergunto por que o ser humano reluta tanto e não se entregar, porque se é o próprio Deus quem convence, o Espírito Santo quem convence, se é sempre Deus que está à procura, né, em busca do ser humano perdido, e aí a gente fala de Jesus para as pessoas, não causa efeito nenhum nelas. Elas ouvem, né, acreditam, né, aceitam aquilo que a gente fala, mas a gente fala assim, meu Deus, será que eu vou morrer e minha família não se converte nenhum? Eu oro por ele, a gente fala de Jesus quando tem oportunidade. Ananice, quer saber a verdade? Quero. Também quero. Verdade verdadeira. A verdade é o seguinte, a Bíblia diz que serão pouquíssimos os que entrarão no céu. Pouquíssimo. A porta larga, né, ela está aí. Mas a estreita, são poucos que vão entrar de uma maneira muito sofrida. Muito sofrida. O reino de Deus é tomado à força, no sentido que tem um sofrimento muito grande. A porta estreita, poucos entrarão para ela. A salvação, na verdade, poucos serão salvos. Mas não é porque Deus não quer salvar, é porque existe essa resistência. E aí, irmãos, isso já seria um motivo, entendo eu, para que a gente se sentisse uma pessoa tão privilegiada. Tão privilegiada. Irmãos, quantas milhares de pessoas todos os dias morrem. Aqui eu não trouxe não, mas na matéria sobre soteriologia, salvação, o evangelismo, eu trago essa estatística para você ter internet. Se tiver alguém internet aí no celular, procura aí relógio mundial. Se tiver, falei, né? Então, se não me falha a memória, acho que não vou errar tanto assim não. Se alguém tiver internet aí no celular, pode. Então, em casa vocês procuram lá, relógio mundial. O relógio mundial é uma contagem ao vivo, né? Uma contagem Online. Sim, mas é aquilo que está acontecendo de fato. Quantos nascem e quantos morrem, tá certo? Por segundo, por minuto, por dia. Então
Então aqui nós temos mais ou menos 2 horas de aula, né? 2 horas de aula. Enquanto nós estamos aqui, deve ter em torno... Nossa, eu sou ruim demais de conta. Eu vou chutar, mas procuro não chutar, vou procurar não chutar tão errado assim. Vou arredondar aqui, 200 mil pessoas morrem a cada 24 horas. 200 mil. Então em 2 horas, mais ou menos, quem é? 200 mil em 24 horas. O planeta inteiro. Isso, 200 mil pessoas estão morrendo. Em 24 horas por dia, 200 mil pessoas. Dividido por 24? 2 milhões e pouco. Não, dividido, não multiplicado. É dividido por 24, põe 20. Então, 200 mil por 20 vai dar 10 mil? É isso mesmo? Então, em 2 horas seriam 20 mil pessoas? Então, enquanto nós estamos aqui falando e discutindo das coisas da teologia, 20 mil pessoas estão morrendo. A pergunta é: quantas dessas estão indo para o abismo eterno? Essa é a pergunta. Estou falando por hora, 10 mil pessoas por hora. Não, nossa, deve ser muito mais, eu estou errando aqui. Procure lá depois, ou qualquer coisa eu ponho o link lá para vocês, tá bom? Mas assim, é muita gente morrendo. Mas pode ter certeza, a grande maioria dessas que está morrendo vai para a eternidade sem salvação. E aí, irmãos, nós somos esses privilegiados. Vocês percebem quanto nós deveríamos ser gratos a Deus? Então, aí você aproveitando isso, é como você está falando, muitos têm esse privilégio e muitos não valorizam. Né? Sim, Até a mesmo, maioria de nós, Angela, eu digo. Vamos colocar a igreja, como você falou, existem tantos milhões de evangélicos, mas muitos não valorizam. Não, é porque muitos deles de fato não são salvos. Eles tiveram contato com a religião, mas assim, a gente percebe que são poucas pessoas regeneradas de fato, mano. Aquelas que se parecem com Jesus, aquelas que a gente fala assim, nossa, olha, dá testemunho. Nós deveríamos fazer essa pergunta: somos nós essas pessoas? Porque nem pelo motivo que nós estamos aqui sentados estudando quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa porque a gente participa de igreja efetivamente, nos trabalhos, nas realizações, porque a gente tem algum cargo de liderança, porque a gente faz isso ou aquilo, participa disso e aquilo. Isso não quer dizer muita coisa, irmãos. Na religiosidade essas coisas são parâmetro para medir: opa, estou bem ou não estou bem, estou fervoroso ou não estou fervoroso, né? Aquela coisa toda que a gente fala, que a gente sempre calcula nos feitos, nos números, no volume, nas frequências. Essas coisas para nós são critérios de avaliação e termômetro. Se eu vou tanto na igreja, eu estou bem. Se eu participo dos trabalhos lá de evangelismo, visita lá, não sei o que, estou bem. Se eu estudo a Bíblia, estou bem. Se eu estou no curso de teologia, estou bem. Se eu estou fazendo isso, nem sempre, irmão. Esse ativismo, o fazer quer dizer o ser. O ser é outra coisa. O ser é outra coisa. Quem é, ele naturalmente realiza a obra de Deus, que não é no volume, que não é nas frequências, tá certo? Isso aí não quer dizer muita coisa. Agora sim, quem faz nem necessariamente é salvo, né? O que produz? O que a gente produz porque a gente foi ensinado a trabalhar na igreja de uma forma industrial, produção, meta, não é não? Esteira de produção, e a gente, vamos lá, irmão, vamos fazer, tudo que tem a gente está lá, fazendo, realizando. Quantas almas você já ganhou esse ano? E não sei o que tem, e aqueles desafios doidos que faz, né? 100 almas para Jesus. A igreja aqui tem 80 membros, até o final do ano aqui, vamos dobrar esse negócio, cada um vai ganhar uma alma para Jesus. Não é assim, meu irmão, não é assim. O pastor lá está com um bode de 100 almas, assim, 100 almas. uma ele ganhou. Aí ganhou uma perde 10. A igreja aqui tem quantos membros, Salvador? Mais ou menos? Quantos membros tem a igreja? Você sabe mais ou menos? Eu cheguei lá agora, acho que teve na faixa. Eu acho que juntou tudo aí uns 60, 70 pessoas. Eu sei que tem um presbítero que veio lá. 60. Falou, irmão, o pastor está com o objetivo de ganhar 100 almas. Já ganhou uma. Se cada um mais do céu, vai já está 100. Mas não tem 100 membros lá. Não, tem 60 membros mais ou menos. É um cãozinho. Eu sei, não é. Ai, meu Deus. Não é porque eu era líder daquela mocidade lá, não era por isso. Mesmo que quando eu cheguei já tinha o número que tinha. Mas o grupo de jovens lá era de 100 pessoas, 100 jovens. O grupo de jovens. Nós tínhamos um grupo de jovens lá. O Nego acho que chegou a conhecer, não? Eu até vinha de vez em quando aqui na lista, acho que não, né?
Lembrando? Mas então, assim, quer dizer, então o que perderam de lá para cá só estão tentando recuperar, né? Mas essa questão não é assim que funciona. Não é funcional. É partilhar a vida. Essa que é a questão. É partilhar, é dar o fruto natural. É viver com Deus. Mas não é só ganhar, cuidar delas também, né? Então a gente considera assim, ganhei, porque assim, a gente trouxe para a igreja e na hora do convite lá, a pessoa levantou a mãozinha e a gente vai colocando lá, riscando, né? Foi mais uma. Já pensou os pastores que quando pregam milhões de anos, tá? Claro. Porque a fundação do Jesus no início você tem que estar presente com a pessoa em todo mundo. Exato. Eu considero que um cristão, ele, de fato, ele, entre aspas, ganhou uma pessoa para Cristo, entre aspas, grande as aspas, ganhou outra pessoa para Cristo, quando, de fato, ele evangeliza, partilha a vida, dá bom testemunho, de fato, prega o evangelho, essa pessoa, então, decide-se por Cristo, aí esse acompanha, ensina a Bíblia, ora com essa pessoa, passa as crises que ela vai ter, normal, leva essa pessoa à maturidade, para que essa pessoa caminhe com as suas próprias pernas e aprenda a ter comunhão com Deus, sem ela, inclusive, não é? E para que essa pessoa agora também faça isso que a outra fez, vai lá e discipula a outra e ganha outra. Então isso eu considero. Essa é a missão. Sim, aí o negócio está mais ou menos como eu quando eu para Cristo, e assim, hoje eu vejo assim, o povo mais mentiroso que tem é os cristãos. É porque assim, quando você está no mundo, Escreve isso aí, por as favor. pessoas veem como uma ideia sobre você, que você vai ser salvo, e depois que você aceita Jesus e vai para a igreja, é um chicote no seu ombro. Se você tem que fazer isso, você tem que fazer do seu jeito, não. Por que não falar a verdade lá em próximo da relação? Você tem que falar a verdade. É mentira. Aí você vai para a igreja, e se você não fizer, você é condenado por isso, por aqui, por aqui. Agora você entende. Você tem que falar a verdade, né? E não sou eu que estou falando, tá vendo? Graças a Deus que Deus está usando Salvador aí para. É verdade, Salvador, eu concordo plenamente. Ganha do povo mentira. Eu chamo isso de evangelismo. Ele vai mudar tudo, vai melhorar. Eu chamo isso, varão, de evangelismo de emboscada. Fizeram emboscada lá, né? Colocaram lá a isca e tal, e aí caiu na isca e viu, opa, não é a realidade, não é essa. Jesus nunca fez isso, Jesus não fazia isso. Jesus falava a realidade, né, de servir. Ele fala assim: é o seguinte, quer me servir mesmo? Você vai sofrer muito. Você devia falar isso aí. Isso. Não fala. Não, é porque Olha engana. só a vitória. Então, Ele vai lá e o povo não vai. mas os que forem, aí que está a questão. Se falar a verdade, a pessoa aceitar, o que está É por causa Exato. da quantidade, eles querem que vá Essa bastante. que é a questão, meus amados, minha amada, os que forem, os que abraçarem o Evangelho, essas pessoas serão discípulos de verdade, cristãos de verdade. E Jesus nunca se preocupou com essa multidão toda, nunca. Ele dispensou multidões. Parece que ele falou assim, ó, não sei se foi 6 mil, alguma coisa assim, tem lá a contagem lá que eu esqueci. Aí a gente até pensaria, né? Jesus dispensou 6 mil, não é possível. Ele vai segurar os 12 agora, que é para ver se multiplica de novo, né? Aí, se você quiser também pode ir. Faz questão, não. Os 12 que sobrou, os 12. Vocês podem ir também. Não se preocupe. Me seguindo pelo pão? Não, ele não queria gente seguindo pela motivação errada. Se preocupar, lógico, preocupar. Ele queria que todo mundo entendesse o Evangelho, aquela multidão entendesse. Mas ele não queria ninguém o seguindo com motivações erradas. interesse. Sim, não. Ele disse: não, vocês vão sofrer, a realidade é essa. Se eu estou sofrendo, vocês vão sofrer muito mais. Vocês são melhores do que eu. Se o filho do homem vai sofrer isso, imagina vocês. Né? Ó, me servir é o seguinte: tem que deixar isso, deixar pai, deixar mãe. E é o seguinte: eu não vim trazer paz à terra, não, eu vim trazer espada. Tua casa está bem lá, esposa, tudo certinho, bênção pura. Aí você chega lá falando assim: ó, eu aceitei Jesus. Pode ter certeza que a espada vai descer lá. Pai contra filho, filho contra pai. Vai ser um negócio terrível. Ele não estava falando que ele veio para desgraçar a vida dos outros. Só que é natural daquele. Porque a gente está falando de luz e trevas. A gente está falando de pecador com aquele que agora encontrou a realidade da regeneração, que tem os valores, que enxerga a vida de outra forma, que está indo contra o curso desse aqui, ó. Então é uma briga terrível, né?
E a gente vence pelo amor, a gente vence pelo testemunho. Mas Jesus disse, é conflito interno, que o Antônio disse muito bem aqui, é Satanás agora que vai se revoltar igual um doido contra aquele que já era revoltado contra o ser humano. Mas ele persegue mais ainda aquele que professa Cristo como seu Senhor, né? Então, Satanás agora se revolta, fica endemoniado contra aquele crente. O mundo, esse sistema, irmão, essas coisas que a gente vê assim, que favorece o errado, e quem quer fazer o certo sofre. Na igreja a gente vê isso. Quem quer pregar o evangelho não tem espaço. Quem tem a agenda cheia? Vocês acham que são as pessoas que expõem a palavra mesmo? Ou é quem quer satisfazer o gosto do povo? Então, quem é que está aí na mídia? Quem que está aí nas igrejas? É o vendedor. É o vendedor do evangelho barato de R$1,99, que estão fazendo do evangelho um produto barato. O púlpito é um balcão, ele é o vendedor e o público são os clientes. É o que está acontecendo. Então o que acontece? A gente percebe que Jesus, ele sempre falou a realidade das coisas. Infelizmente acontece isso. Mas aí, irmãos, poucos serão salvos. Em poucas igrejas evangélicas, ditas evangélicas, o evangelho de Jesus é pregado. Em poucas. Poucos cristãos que estão lotando igrejas são de fato gente cheia do Espírito Santo. Porque a gente tem igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Isso é um fato. É fato consumado. Isso está aí, para todo mundo ver. Então a gente percebe que o ser humano está se perdendo dentro, inclusive, da própria religião. Está se perdendo. Pessoas estão sendo plantadas vou dizer assim, no Evangelho, e o joio está vindo junto. E são muito parecidinhos. Tão parecidos que a gente às vezes até se engana. Que eles fazem uma obra tão parecida e só terá condição de separar os anjos quando Deus der ordem. Aí sim. Mas hoje disfarça, a gente disfarça bem. A minha preocupação é, Senhor, eu sou esse joio. A minha preocupação é essa. Eu tenho duas preocupações, na verdade: de identificar o outro e de olhar para mim mesmo assim, isso sou eu, Senhor, porque eu não confio em mim, porque o pecado que faz parte da minha velha natureza, eu não desprezo o poder do engano que tem de, inclusive, me anestesiar, de eu achar que estou vivendo a verdade e não estou. Irmãos, eu tenho muito medo de mim, eu não confio em mim, na minha capacidade de compreensão da Bíblia, eu não confio nas aulas que já dei, eu não confio nas experiências que já tive, eu não confio no tempo que eu estou nesse meio evangélico, eu não confio na minha capacidade de me manter na presença de Deus. Todos os dias eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É a única frase que sai da minha boca. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Eu não sou suficiente, nunca fui, nunca serei. Sempre serei dependente da tua graça. Preciso do teu Espírito desesperadamente. Socorre-me, Senhor, me acuda, Senhor, tem misericórdia de mim, porque esse homem que habita dentro de mim ele ainda tem o poder de me enganar, ele ainda está vivo dentro de mim, embora eu tente matá-lo todos os dias, mas ele vive, de vez em quando ele se mostra vivo, 5 minutos, né? Tem gente que tem uns 5 minutos tem gente que tem 5 minutos de 5 minutos. Aí é terrível, tá vendo? O que eu quero passar para vocês, irmãos, é que a nossa natureza é essa. E a gente precisa desesperadamente da presença de Deus, do sangue de Cristo, do Espírito Santo orientando a gente todos os dias, todos os momentos. A gente precisa desesperadamente viver uma vida de oração. A gente precisa ter uma necessidade de estar se alimentando das Escrituras Sagradas. Nós precisamos, inclusive, de viver em comunidade, que isso nos protege. Nós precisamos de pessoas que nos orientem, que são líderes, irmãos mais maduros. Vocês percebem os meios da graça que Deus está nos disponibilizando? E quem despreza esses meios da graça possivelmente vai se perder no meio do caminho mesmo. Então todos nós somos como ovelhas perdidas, né? Só que a gente tem um pastor. Agora muitas vezes a gente não segue a voz do pastor. Aí que é o grande problema. E é difícil às vezes a gente distinguir, porque assim, o mercenário, né, que é aquele que se diz pastor, mas não é, que quando vê o perigo chegando nas ovelhas, abandona as ovelhas mesmo, aí a gente identifica quem é pastor e quem não é, né? Quem é pastor dá vida pelas suas ovelhas. Agora quem não é, cada um por si, Deus por todos. Eu não vou assumir nunca
Jamais eu vou sofrer por tua causa. É cada um tentando se safar, cada um. É por isso que a gente chama essas pessoas são safadas, né? Mas se safando, safada, tudo gente desonesta. Aí a gente vê quem é pastor, um líder que ele está disposto, inclusive, de colocar o seu ministério, que a gente tem um endeusamento de ministério que é um negócio terrível. Hoje eu estou vendo os meninos colocando assim, ministério fulano de tal. Não é? Vocês não viram isso não já? Não, os meninos colocando, porque antes colocava o pregador, o preleitor, hoje é ministério fulano de tal, a gente só vê isso em placa de igreja. Ministério tal, placa de igreja. Eles estão colocando agora ministério, eles são ministério. Né? Ministério José Antônio da Silva, é teu nome não, né? Antônio José da Silva? Opa, não, ainda bem que eu inverti. Eu estou tentando achar o nome aqui, eu falei, quase que eu falei, vou falar do José, mas não vou. José da Silva eu ia falar. Mas então, pega José Manuel, não tem ninguém José Manuel aqui não, né? Então, Ministério José Manuel. Estão colocando isso, olha, estão endeusando, o ministério são eles. Não é mais a igreja. Não, era ruim que já era a dita igreja, né? Agora caiu na individualidade, piorou mais ainda. Então são homens amantes de si mesmo. O negócio está mais trabalhoso. Então, amados, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa muito, muito, muito que Deus nos acuda todos os dias. Meu Deus do céu. Salva-me de mim mesmo. É a oração que eu quero fazer nessa noite. Você voltar cheio. Salva-me, Senhor, de mim mesmo. Ai, Jesus.